Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você harmonia, paz e que a alegria seja perene em seu caminhar. Hoje, nosso tema aqui é a ditadura militar, o governo de Costa e Silva. O objetivo é compreender o governo de Costa e Silva num contexto de fortalecimento da ditadura militar. Conforme Santos, Arthur da Costa e Silva assumiu a presidência no dia 15 de março de 1967, após vencer uma eleição indireta em 1966, com ele de único candidato. A vitória de Costa e Silva representa um esforço do Exército para apertar o aparato de repressão da ditadura militar naquele momento. Segundo informações, a partir de 1967, a oposição ao regime, a oposição à ditadura militar, cresceu em diversas frentes e passou a se organizar. O resultado foi um eminente confronto entre o Estado, entre o regime e estes grupos de oposição, o que levou ao endurecimento do regime, consolidando um processo que já estava em curso desde a posse de Castelo em 1964. No campo político, quadros importantes que havia apoiado o golpe começavam a romper com o regime. Entre eles destacam Adhemar de Barros e Carlos Lacerda, dois nomes do conservadorismo brasileiro que apoiaram abertamente o golpe de 1964. Carlos Lacerda, inclusive, chegou a afirmar em um discurso que dizia assim: eu tinha o dever de mobilizar o povo para corrigir esse erro do qual participei. A partir daí, Carlos Lacerda passou a organizar a chamada Frente Ampla, que teve atuação durante os anos de Costa e Silva. A Frente Ampla foi um movimento político que defendia basicamente o retorno do Brasil à democracia, além de propor a continuidade de uma política econômica que promovesse o desenvolvimento e a modernização do país. Proibida de atuar a partir de 1968, a Frente Ampla representou, no contexto do governo Costa e Silva, um esforço de Carlos Lacerda para criar uma ponte entre o regime e a democracia. Outro aspecto de oposição ao governo de Costa e Silva foi o movimento estudantil durante o ciclo de 1967 e 1968. Teve uma atuação extremamente relevante na luta em prol da volta da democracia. Os protestos fortaleceram-se a partir de março de 1968, quando um estudante chamado de Edson Luiz foi morto pela polícia durante um protesto no Rio de Janeiro. Esse fato causou uma comoção nacional e o velório foi acompanhado por milhares de pessoas. Iniciou-se então uma série de protestos que se estenderam até meados de julho de 1968. Os protestos dos meses seguintes foram duramente reprimidos pela polícia e os confrontos com os estudantes eram bastante violentos. Um momento marcante nesse contexto aconteceu em 26 de junho, com a passeata dos 100 mil, que contou com a ampla participação da imprensa, da sociedade, dos estudantes, dos artistas e dos intelectuais. A resposta do governo foi a repressão. Em junho, foi proibida qualquer tipo de manifestação ou protesto e em agosto houve a invasão da Universidade de Brasília, a UNB. O endurecimento dessa repressão fez com que diversos grupos estudantis aderissem à luta armada,
como forma de resistência ao regime. Nesse sentido, outro movimento de oposição que atuou de maneira consistente durante um certo período do governo Arthur da Costa e Silva foi o movimento operário. O congelamento salarial, implementado a partir de 64, teve forte impacto na renda e na vida do trabalhador. A continuidade dessa situação levou a duas grandes greves, uma em Minas e outra em São Paulo. A greve de Minas começou em abril de 1968. Uma siderúrgica instalada em Contagem, houve um movimento e que pegou o governo de surpresa. Este movimento mobilizou cerca de 16 mil trabalhadores. O governo foi obrigado a negociar e aceitou reajustar os salários em 10%. Mas mesmo assim ainda houve a repressão, com prisão de trabalhadores, ocupação da cidade pelo exército e assim por diante. 3 meses depois, houve outra greve que estourou em Osasco, no estado de São Paulo, e foi iniciada com 10 mil trabalhadores cruzando os braços. Dessa vez, o governo não negociou e a repressão foi duríssima. A cidade foi ocupada pelos militares, com centenas de trabalhadores presos, e a liderança sindical precisou desaparecer. Este fato, segundo a história trabalhista, provocou um adormecimento do movimento trabalhista durante uma década. Na visão de Napolitano, a resposta do regime ao fortalecimento dos movimentos de oposição foi a institucionalização da repressão. O ato institucional número 5, conhecido como o AI-5, foi decretado em 13 de dezembro de 1968. O estupim para o seu decreto foi a ação dos parlamentares em se opor à punição de um deputado, o deputado Márcio Moreira Alves, em setembro de 1968, quando esse deputado criticou o exército, chamando o exército de valha-couto de torturadores. O governo militar, o regime, exigiu que o político fosse processado, mas a Câmara dos Deputados reprovou. Começa, assim, um novo ponto de partida da repressão por parte da ditadura militar ou por parte do governo de Arthur Costa e Silva. O AI-5 foi reconhecido numa reunião conhecida como a Missa Negra, e o ato institucional foi lido em rádio para todo o Brasil pelo então ministro da Justiça, Gama e Silva. Assim, para a história, o AI-5 foi uma ferramenta de intimidação pelo medo, não tinha prazo de validade ou de vigência e seria empregado pela ditadura, pelo regime, como uma ferramenta contra a oposição e contra todos que discordassem. No campo econômico, o governo de Costa e Silva rompeu em parte com a política econômica de Castelo Branco. Sua política econômica foi caracterizada pelo arroxo, com o congelamento de salários e gastos públicos no governo, além da redução do crédito, visando diminuir o consumo e, consequentemente, a inflação. Nesse sentido, Costa e Silva tomou medidas duras, principalmente com relação ao trabalhador, com relação ao gasto público. E nesse momento a política vai ser invertida. Costa e Silva vai voltar nos anos 50 com a chamada política econômica desenvolvimentista, ou seja, que promovesse um rápido desenvolvimento econômico do país em moldes ao de JK, de Getúlio Vargas e outros. A política inaugurada neste momento por Costa e Silva, em 1967, deu
nascimento ao período na economia conhecido como o milagre econômico brasileiro, que se estendeu de 1968 a 1973. Tal período ficou caracterizado por um rápido aquecimento da economia e índice de crescimento econômico bastante elevado. Conforme a historiografia, o milagre econômico tinha também algumas reservas, por exemplo, negação de sua publicação real, censura aos jornais de informações, a comunicação era feita de forma horizontal, existiam algumas questões prioritárias dentro do crescimento que não casava, pois o milagre econômico vai gerar, por exemplo, um crescimento expressivo em 1968 de 11,2%, em 1969 o crescimento foi de 10%, mas o preço a ser pago pelo milagre econômico ele é muito pesado. Primeiro, pela concentração da renda e da riqueza por parte de uma minoria. Segundo, pelo aumento da desigualdade social no conjunto da sociedade brasileira. E terceiro, pelo endividamento do governo. Enfim, o governo de Costa e Silva estendeu-se até março de 1969, quando o presidente sofreu um derrame cerebral que o afastou de sua função. Em consequência desse fato, desse episódio, ele veio a falecer poucos meses depois. Até outubro de 69, o Brasil foi governado por uma junta militar provisória que mais tarde transferiu o poder para Emílio Garrastazu Médici, o general terceiro presidente da ditadura. É isso aí, meu muito obrigado e vamos que vamos. Rapaz, não prestou, hein?